Pois bem, meus amados irmãos, hoje é uma alegria imensa e ter a participação aqui desse programa do pastor Adalto Araújo, é o pastor presidente da Assembleia de Deus em Floresta Azul, né? E ali no sul da Bahia, e uma satisfação imensa. Pastor Adalto é um amigo que Deus nos concedeu, já esteve aqui no campo de Quijingue ministrando sobre o seminário de escatologia. Em outro momento, aprove o Senhor, fazemos também um convite para estarmos discorrendo também sobre esse tema que é muito importante e essencial. Pastor Adalto, Deus abençoe, satisfação ter a sua presença aqui conosco, fique à vontade. Meu amigo, pastor Carlos Nobre, Pai do Senhor, a todos os ouvintes aí desse abençoado programa. É uma satisfação imensa estar participando aqui dessa programação e fico muito grato ao pastor Carlos Nobre por nos fazer aí esse convite, né? Ele nos convidou alguns dias atrás para falar sobre um outro assunto, não deu para a gente estar presente, mas agora deu certo e nós estamos aqui para, de alguma certa forma, estar contribuindo com este programa abençoado que tem alcançado vidas e com certeza vidas têm sido edificadas pela palavra de Deus. Satisfação é nossa, pastor Carlos Nobre, é um prazer estar aqui com o senhor aqui, que é um amigo, agora pastor aí na cidade de Quijingue. É um prazer e muito grato aí pelo convite. Muito bem, Deus abençoe. Quero mandar também aqui de antemão um alô para Maria Andrade, da Lagoa do Junco, né, aqui da região de Quijingue, sempre está também conectada. Ela estava conectada também na terça-feira, temos o programa da terça e o programa também na quinta-feira, e hoje é dia de live, a gente compartilha justamente, né, os assuntos também. O meu xará, o Carlos Ferinha, é um dos radialistas também aqui, né, desta rádio, e justamente está ali ouvindo, né, e justamente é um prazer ter a sua audiência. Muito bem. Veja só, nós temos um tema hoje sobre a origem da Páscoa. Podemos até trazer aqui a pergunta: mito ou verdade? Né? Então, até que ponto pode ser a questão de mito, até que ponto pode ser a questão de verdade? É bem certo que nós sabemos que houve a tradição em trazer, incrementar sobre a questão de alimento, a exemplo de ovo, da Páscoa, mas teve sua origem, né? Enfim, nós estamos em uma semana em que denomina-se Semana Santa, amanhã denomina-se a Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão, onde justamente traz a questão da morte de Cristo, traz a questão de muitos, mediante a sua religião, não comer peixe, se reprimir na questão de carne vermelha, né? E tem o sábado de aleluia e tem o domingo da Páscoa. Então, justamente, a comemoração é em torno da Páscoa. É o que nós vamos tratar aqui nesta tarde. Pastor Adalto, queremos ouvir também as suas preliminares, ouvir também a sua colocação, e mediante o programa nós vamos dialogando, e os irmãos, como já tenho dito, têm a oportunidade de estar fazendo também a sua pergunta, também o seu complemento, como aqui sempre fazem. Você queiram enviar aqui a sua mensagem em forma de pergunta para o Instagram da rádio, está aí fixado no comentário, 7599903364. Pastor Adalto, fique à vontade. Meu querido pastor Carlos Nobre, antes de iniciar aqui a minha fala, eu quero ler dois textos da Bíblia Sagrada. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, e o versículo de número 7, o apóstolo Paulo, ele diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Um outro texto que nós encontramos, agora no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo de número 12, e versículo 11, assim, pois, o comereis,
os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Então, nós sabemos que a Páscoa surgiu lá no capítulo 12, está escrito ali no capítulo 12 de Êxodo, quando o povo de Israel estava sendo libertado do cativeiro e de Faraó, e ali o Senhor ordena que eles comam o cordeiro de forma apressada. A palavra Páscoa significa passar por cima. Então foi mandado ali colocar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, e o anjo da morte iria passar, e a porta que tivesse o sinal do sangue, naquela casa o anjo da morte não passaria. Então ali surgiu a Páscoa, mas trazendo para o contexto do Novo Testamento, dos nossos dias, tem um outro significado totalmente diferente. Aquele cordeiro que foi assado por inteiro, e ele foi comido de forma apressadamente, assado inteiro, aquele cordeiro tipificava o próprio Cristo. Então, de acordo com o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, nós entendemos que Cristo é a nossa Páscoa. Então, nós, como servo de Deus, comemoramos a Páscoa, sim, mas comemoramos de uma forma diferente que o mundo comemora. Nós entendemos que Cristo é a nossa Páscoa, e o real sentido da Páscoa é Cristo. Como já foi dito pelo senhor aí, algumas pessoas querem colocar algumas coisas que não faz parte da questão da Páscoa, né? Questão de ovo de Páscoa, essa tradição de não comer carne na Páscoa, né? Isso não é bíblico, não tem fundamento bíblico, e nós entendemos que a pessoa principal da Páscoa é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendemos que ele, como o Cordeiro Pascual, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morre numa sexta-feira, o que as pessoas comemoram como Sexta-feira da Paixão, o Sábado de Aleluia e o Domingo de Páscoa. Então ele morre numa sexta-feira, quando ele é colocado na cruz do Calvário, ali às 9 horas da manhã, e ao meio-dia ali houve trevas, às 3 horas da tarde ele dá o último brado, ali ele morre, e às 5 horas da tarde ele é colocado no túmulo. Então ele passa a noite de sexta-feira, o dia de sábado, a noite de sábado, e no domingo de manhã, que é o domingo de Páscoa, Jesus Cristo, ele ressuscita de entre os mortos. Então nós, como pastores, como líderes evangélicos, nós aproveitamos esse momento, né, aproveitamos essa data para trazer uma reflexão para a igreja, ministrar uma palavra e mostrar para a igreja que Cristo é realmente a nossa verdadeira Páscoa. Como disse o apóstolo Paulo, no capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, versículo 7, na última parte, diz: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Olha aí que bênção. Graças a Deus. Então, quando Cristo ele morre no período da Páscoa. Sim. Correto? Sim. E origem essa que veio desde quando o povo de Israel, que é o povo de Deus, chamava o povo de hebreu, né? Sem terra fixa, eles saem do Egito em direção a Canaã, e antes da sua saída, Deus manda que mate ali um cordeiro, pega ali os pães ázimos, pega ali as ervas amargas, enfim, preparasse a comida da Páscoa para que eles comessem e anualmente eles reverenciassem, né, esse livramento do Senhor, adorasse a Deus por este livramento. E, então, logo, a Páscoa, de fato, é verdade, correto?
Correto, sim. E no longo da história, aí tornou-se um mito, trazendo a questão de ovo, né, lá no tempo medieval, a partir da Europa, ali, século V, ao século X, século XV, né, trazendo no hemisfério norte, trazendo ali a Ásia, a África, a parte norte, né, trazendo ali sobre os ovos de galinha. Né. Então, eu queria que, se possível, tu discorresse, né, até que ponto essa questão a troca da comida, de fato, da Páscoa com o ovo da Páscoa. Então, quando nós lemos o capítulo 12 de Êxodo, nós vamos perceber que o cordeiro, versículo 5 diz que o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. Esse cordeiro deveria ser sem mácula, e isso aqui está apontando para Cristo, né? Ele veio sem pecado, sem mácula. A Bíblia diz que ele não cometeu nenhum engano, não proferiu nenhuma mentira. Então aqui o cordeiro aqui já aponta para Cristo. O versículo 6 diz: e o guardarei até o 14º dia deste mês. E esse guardar esse cordeiro aqui também já aponta para Cristo, porque Cristo também ele foi preso e ele foi julgado, né? Esse guardar aqui era para ver se ele tinha algum defeito, se tinha alguma mácula. Na verdade, ele, quando foi preso também, ele foi analisado pelas autoridades, ele foi levado para Anás, ele foi levado para Caifás, ele foi levado para Pilatos, para Herodes, trouxeram de volta para Pilatos. Então, essa observação que eles fizeram em Cristo, procurando um defeito, está aqui tipificado nesse cordeiro, quando ele é guardado para ser observado se tem alguma mácula ou alguma mancha. O texto diz no versículo 7 que tomarão do sangue, pô-lo em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas em que o comerem. Uma coisa interessante é que as portas da casa foi manchada com o sangue do cordeiro, em cima dos dois lados e embaixo, e observe que isso forma uma cruz. Né? Isso forma uma cruz. Então, tudo isso tem uma tipificação, tudo isso aponta para Cristo. Então, quando o anjo da morte passava e via os umbrais da porta com a mancha do sangue, o anjo passava por cima ou deixava de lado esta casa porque tinha a marca do sangue. O texto diz no versículo 8 que naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargas o comerão. E isso também tem significado. Comer com ervas amargas está falando de sofrimento. A amargura aqui das ervas que eles estavam comendo estava falando de sofrimento. O texto diz: nada dele deixarei até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, observe que a Páscoa aqui no livro do Êxodo tem alimentos totalmente diferentes. Quando Jesus celebra a última Páscoa e ali ele transforma na Santa Ceia, qual é os elementos ali? O pão e o vinho. Então, toda essa coisa toda que incrementaram, né, que como o senhor me fez o convite aqui, muito próximo, não deu para mim fazer uma pesquisa sobre esse assunto, do assunto que o senhor falou ali, mas essa troca dos alimentos, nós observamos que essa troca de alimento é invenção, porque não tem fundamento bíblico. Tudo aquilo que nós vamos fazer, tudo aquilo que nós vamos realizar, vamos tratar de assuntos bíblicos, nós temos que olhar o que está escrito na palavra. Então, essa questão de colocar o ovo da Páscoa e essa invenção de que coelho põe ovo, e tudo isso é uma invenção do chocolate, e aí as mídias
as empresas se aproveitaram disso para, no período da Páscoa, vender o ovo da Páscoa, o chocolate. Tudo isso foi acréscimo, né? Acrescentaram isso aí e não tem fundamento nenhum, biblicamente falando. E aí tem até uma cantora aí que canta que não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus, né? Na verdade, não foi um coelho que foi crucificado. Na verdade, o que simboliza aqui a pessoa de Cristo é o cordeiro. É o cordeiro que foi morto. E esse cordeiro que foi morto, ele já apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vemos isso lá quando Abraão vai subindo o monte para sacrificar Isaac. Isaac ali é substituído por um cordeiro e não por um coelho. Ele é substituído por um cordeiro, né? Ali. Então, quando João Batista está batizando no Rio Jordão e que ele vê Jesus vindo ao encontro dele, ele aponta para Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o alimento que foi comido ali na Páscoa ali foi um cordeiro, né? Então não foi um chocolate, não foi o ovo da Páscoa. Depois vieram com essa questão de na Páscoa comer o peixe, não comer a carne, por conta de talvez um certo nojo do sangue, ou um respeito pelo sangue de Cristo e tal. Isso não tem fundamento nenhum, biblicamente falando. Nós que somos servos de Deus, respeitamos quem pensa diferente, porém, nós acreditamos no que a Bíblia diz acerca da Páscoa. Não é isso? Então entendemos que Cristo é a nossa verdadeira Páscoa e que foi Cristo que morreu em nosso lugar. Verdade, verdade. Algo interessante que tu trouxe aí também que na verdade tu já definiu, né, trazendo a questão da troca, né? Trouxe a questão e de fato a origem e o alimento. Mas algo interessante também que me chama a atenção é sobre a marca do sangue nos umbrais da porta, formando-se uma cruz na parte de cima, as superiores dos dois lados e embaixo, né? E trazendo justamente algo bem interessante, apontando para Cristo de forma fundamental. E a questão da erva amarga, para que eles lembrassem, né, como você falou, dos tempos que passaram. Aqui aplica-se também para a nossa vida, em lembrarmos do que o Senhor Deus, ele nos resgatou, não lembrar para que a gente fique se lastimando do sofrimento, lastimando do passado, mas lembrar de quem era e o que Jesus fez. Então isso justamente é fundamental para as nossas vidas. A gente analisa o quanto tradições e até questão pagã está nas pesquisas, né, sobre a questão das mitologias pagãs, em trazer o ovo, né, de galinha e depois pintavam esse ovo e trocavam. E como não poderiam comer, tem a questão da quaresma, né, ali depois da quarta-feira de cinza, se eu não me engano, do carnaval até a Páscoa, faltando 40 dias, é a questão da quaresma, e a questão de se abster dos alimentos e a questão da carne, né, também, além do significado que você trouxe, traz também sobre a questão de luxo, né, pela carestia do tempo, mas quando a gente traz a questão do peixe em si, das comidas, dos frutos marinhos, é algo caro e luxuoso. Se a gente for comer uma muqueca de peixe, de uma muqueca de dourado, vai pagar mais de 100 reais. Se for trazer a questão de um camarão, depende do camarão, 120, 150, são pratos caros, né? Alimentos caros e robustos, né? Então, justamente, a gente vê essa questão, mas torna-se uma questão, de fato, de uma tradição de se abster pela questão do alimento, da carne vermelha, em relacionada ao sangue e tudo mais, como você já se expressou. A gente vê o quanto justamente a importância de nós, cristãos, estudarmos a palavra do Senhor em entendimento bíblico.
Com certeza, com certeza. O Alexandre Justo, o pastor aí, tá ligadinho aí, né? E ele até colocou aí, manda a carne aqui para casa. É, bem, Pastor Alexandre não está brincando, não. bem interessante aí a sua fala. Então, o que é que a gente precisa fazer como servo de Deus? É lógico que a gente respeita a religião de cada um, a crença de cada um, Sim, mas sim. nós precisamos pregar realmente o que está escrito nas Escrituras. A gente precisa observar a Escritura para que a gente possa não nos enveredarmos por esse caminho, né, do paganismo. Então a gente precisa seguir o que realmente a Bíblia está dizendo. Tomar cuidado para a gente não trocar os elementos aí da Páscoa e entender que a Páscoa é real, a Páscoa existiu, e que nós, como cristãos, nós celebramos essa Páscoa aí, adorando ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é realmente a nossa verdadeira Páscoa. Mandar um abraço aí o pastor Alexandre Justo, que entrou aí. Deus abençoe, meu querido. É um prazer estar conversando com os senhores aí, viu? Muito bem, está no ar também aí o meu irmão Flávio Nobre. Deus abençoe, meu mano, a sua Olha vida. aí. Né? O pastor Alexandre mandou aqui o convite, eu aceitei o convite dele. Fazer algo surpresa aqui que eu nunca fiz, né? Eu estou fazendo aqui pela consideração do nosso amigo, né, pastor Adalto? Sim, sim. Pastor Alexandre, uma satisfação, pastor Alexandre, ter a sua participação também aí, tá certo, com a gente. E é um tema bastante importante. Vocês que estão chegando agora, né, entrando na live, nós estamos aqui tratando do assunto atual, né, sobre a Páscoa, a origem justamente da Páscoa, que estamos, né, nesse tempo, já foi falado aqui, ensinado, muito bem contundente, biblicamente fundamentado pelo pastor Adalto, né, da sua origem, da sua importância, né, e de sermos justamente embasados e não sermos engodados, né, como a Bíblia ela nos diz, de não sermos levados por qualquer vento de doutrina, não é mesmo, pastor Adalto? Com certeza. Né? Eu gostaria também, não sei se pode, né, pastor Carlos, não, mas o pastor Alexandre Justo também dá as suas considerações aí para esse assunto tão importante que é a Páscoa, né? Uma só observação, pastor Carlos, como a Bíblia diz que Jesus é a nossa Páscoa, Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa, também, toda vez que nós celebramos a ceia, Paulo disse lá que nós lembramos da morte do Senhor até que ele venha. Então, como o Cordeiro de Deus, que se entregou por nós, morrendo na cruz do Calvário, toda vez que nós celebramos a ceia, nós lembramos desse ato. O ato de Cristo se entregar por nós e ser crucificado naquela cruz, morrendo em nosso lugar como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maravilha, maravilha. Pastor Alexandre Justo. Pai do Senhor, pastor Carlos Nobre, Paz, Senhor. presidente das Assembleias de Deus em Quijingue, pastor Adalto Araújo, presidente do Campo Floresta Azul. É um prazer, acho muito interessante essa temática. Inclusive, esse ano terminou eu estando em um outro assunto. Geralmente eu aproveito o domingo da Páscoa, chamado, né, no nosso calendário, para poder realmente trazer o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado após a quaresma, né, que é esse período que o Senhor estabeleceu com muita propriedade, 40 dias, então vem todo esse pojo. Agora, é preciso pensar, como o pastor Adalto aplicou, né, dentro do ensinamento, é que a Páscoa não está remetida, como ele mesmo falou, a ovos de Páscoa. Então, quando nós cristãos, isso eu não estou falando para quem não conhece a palavra de Deus, para quem não nasceu num berço evangélico do cristianismo, eu estou falando para pessoas que não têm conhecimento, mas nós temos conhecimento. Então, a Páscoa não se celebra com ovos, né? Não se celebra e tem aquela cultura, como eu disse, respeitando as pessoas que foram criadas dentro de uma cultura que acredita assim. Mas, biblicamente, as pessoas dizem, mas eu não posso comer carne. E peixe não é carne? Então,
cria-se essa cultura que veio dos nossos avós, que vem de uma cultura pagã, que tem todo o enredo do comércio, né? Hoje você vai comprar um bacalhau, você não compra por menos de R$ 200 o quilo. Então, É caro, é caro. é caro. Então, assim, e as pessoas param, pastor Adalto, pastor Carlos, para exatamente levarem para dentro de suas casas, de um berço cristão, do berço do cristianismo, leva mentiras para dentro de casa. Como nós vivemos ontem, o dia 1º de abril, que no nosso calendário é classificado como o dia da mentira. Então, se eu levo para meus filhos, e hoje eu chego ali e digo, pastor Adalto, pastor Carlos, olha, e levo um ovo. É como o pastor Adalto disse, coelho não bota ovo de jeito nenhum. Certo? Então, eu estou levando uma mentira. Né? É uma mentira. Então, quando eu introduzo uma mentira na mentalidade do meu filho, na mentalidade das pessoas na igreja, eu estou concordando com um erro. E nós sabemos que o pai da mentira é o diabo, segundo está escrito, né, na palavra de Deus, João 8,44. Então, a gente precisa tomar cuidado. Mas eu posso comer um peixe? Quer dizer, por que tem que ser nesse dia que você tem que comer o peixe? Então, vem uma série de conjuntos aí que a gente precisa entender que não é um conceito do pastor, não é um conceito de uma pessoa, não. É um conceito bíblico e o pastor Adalto, com muita maestria, trouxe todo o nascimento, como se celebrava a Páscoa, por que se celebrava, porque nós ainda celebramos, né? Só que na forma hoje substitutiva, através da Santa Ceia. Então a gente precisa entender que o Cordeiro Pascal, ele morreu, teve uma finalidade, ele ressuscitou. Para nós cristãos tem um sentido totalmente profundo e é onde no domingo, geralmente, eu não cedo para alguém ministrar, é muito difícil, porque eu já trago todo esse conceito da verdadeira Páscoa. Né? E eu também tenho um material muito bom, vou enviar para os senhores depois, em PDF. Pronto, sem contar aí a questão do comércio, do marketing. E nesse período você percebe que os ovos de chocolate ficam mais caros, o chocolate fica mais caro, o peixe fica mais caro. Então há toda por trás disso aí há todo um marketing, né? E o comércio, a televisão, a mídia social começa a divulgar e o pessoal parte para cima mesmo. E na visão financeira, né? A visão financeira. A irmã Josi, que congrega comigo, ela fez uma pergunta aqui, se os senhores me permitirem responder. Pode responder, e tem outra pergunta aqui também que chegou no WhatsApp, ou está começando a interagir. Veja bem, irmã Josi, a questão da nossa família... A pergunta é Josi Pereira, Josi Pereira. Ela colocou aqui, no meu caso, sou cristã, minha mãe não. Amanhã vou almoçar com ela, no caso, se eu participo do almoço dela, estarei em pecado. Veja bem, infelizmente esse ano não deu para eu falar, e até eu me passei, era para eu ter falado, mas quando eu percebi, a gente está numa série estudando o livro de Atos, fazendo a exposição, né, de cada capítulo, os versículos, mas assim, o que eu recomendo é o seguinte, geralmente eu evito ir em casa de pessoas que geralmente não professam a mesma fé. Mas aí vem, é sua mãe. Você vai ignorar sua mãe? Não. Você não vai ignorar sua mãe. Então, você marcou um almoço com ela. Ela não conhece a palavra de Deus, certo? Ela não tem ciência. E se você também criar um problema com ela, tentando explicar que você não vai comer, porque agora é aquela questão, né? A irmã já marcou, sua consciência está em paz, vá lá, coma, né? Agora ore primeiro, apresente a Deus.
que eu recomendo também assim, as mulheres que não têm marido, que são cristãos. Prepare o almoço dele, não tem nenhuma coisa, você não está participando diretamente da idolatria, né? Então, você precisa entender o seguinte, bom, você vai, sua consciência sabe que você não está comendo ali, participando, mas é um almoço e está tudo certo. Né? Não sei se os senhores concordam comigo, mas é isso que eu penso. Pastor Adalto? Na verdade, o correto seria evitar, né? Sim, sim. Porém, pode ter uma conversa, um diálogo, talvez a pessoa não vai entender e tal, porque assim, qual a razão do almoço? Qual a razão? Tem toda uma razão, tem toda uma finalidade, Tem tem toda todo uma um contexto, idolatria. tem todo um contexto, uma crença, certo? Então, eu entendo que deveria ter uma conversa, uma explicação, uma conversa. Pai, eu posso comer depois, ou então eu posso comer antes, mas por que no dia? Por que naquele dia? Então, eu acho que deveria ter uma conversa. Porém, a gente precisa tomar um máximo de cuidado também, voltando aqui, o pastor Justo falou uma coisa interessante, aquela irmã que tem um marido que não é crente. Ela vai ficar com o almoço dividido dentro de casa, ela vai se dividir com o marido, ela vai comer em outro lugar, ou ela vai fazer uma comida para ela e outra comida para o marido. Eu entendo que faz o almoço, ora, come, Sim. porque a nossa intenção não é dividir famílias por conta de crença, por conta disso. Sim, sim, com certeza. Mas Deus disse que vai ficar aquela por questão, aqui mesmo. cada contexto um contexto, né? Cada contexto é um contexto. Porém, no caso da irmã aí, que é a mãe dela, se ela tem uma conversa amigável com a mãe e a mãe entende, amém. Né? Mas é isso que eu falei, é a questão de você não criar nessas situações uma divisão, né? Mas com certeza eu particularmente eu evito, eu não vou na casa de ninguém que realmente tem essa forma, né, de idolatria, de eu, por não conhecer também. Então eu evito. É o que eu faço, eu não vou, eu evito, eu fico por aqui por casa mesmo, e a gente come e tá tudo certo. Tem Agora, questões que O tem. pastor, o pode pastor falar, Hamilton pastor Nobre. José o pastor Hamilton José colocou aí, ó. O melhor é cada um ficar na sua casa nesse dia para não criar um problema familiar devido à falta de conhecimento. Mas foi o que eu falei, né? Eu fico em casa, eu não Realmente, sai o não. que puder, né? O que puder Evitar. evitar. O pastor Walter Júnior diz assim: eu acredito que é importante também deixar claro que cremos e os princípios, se a família souber, e mesmo assim não respeitar, aí outro caso. Porque tem essas questões, né? Lógico, se puder evitar, mas a gente sabe que tem casos que é complicado. Às vezes criou-se uma tradição desde a infância, Sim, sim. e isso eu creio que é com o tempo, que vai se conversando, né, se explicando, Uhum. orando, para que aquela pessoa venha a ter esse entendimento, né? Mas, já com a refeição, pode ter outras comidas, né? Que não tem a carne, mas tem um frango ali, né? Eu mesmo E sábado vou comer não é frango considerado, não caipira. é considerado como carne vermelha, não é considerado como carne vermelha, né? Então, se a pessoa está ali, e outra coisa, se a consciência acusa, se a consciência pesa, evite. A Não Paula coma. fala sobre isso. Se a consciência pesou, você vê que vai abalar a sua fé, vai lhe trazer dúvida em salvação sobre isso, Sim. vai trazer um pecado no seu pensamento, então, a Bíblia fala sobre isso. Então, justamente, então são, de fato, assuntos importantes e complicados, né? Olha, tem outra pergunta aqui, e essa aqui, de fato, eu não tenho entendimento. A nossa irmã Lília manda aqui no WhatsApp dizendo assim:
Nós cristãos pode ou não comer, por exemplo, arroz? Está se referindo ao dia de amanhã. Arroz com leite ou licuri, caso alguém nos ofereça para comer. Essa questão do leite e do licuri, sinceramente, eu sou leigo nessa questão aí. Na verdade, vai, pastor Adalto, pode falar. Fale, pastor. O senhor iniciou, pode falar aí. Ó, veja bem, a questão do leite, do licuri, né? Sim. Do licuri, na verdade, eles usam mais nessa época, que é a mesma coisa que usar o azeite de dendê. Então, são vários complementos, pastor Carlos, que se usa para fazer essas comidas atípicas, né, a essa época. Então, assim, o que eu recomendo à irmã Lília é que o que já foi recomendado por todos nós é que ela evite, porque assim, agora... Já entendi agora, então. Então assim, serve na questão de um cardápio, de um aperitivo a mais, de um porque, tempero, na verdade, de um tempero, eu entendi. Nessa questão, agora eu entendi, nessa questão eu já tenho meu parecer. Sim. Pastor Adalto. Eu entendo que a comida de amanhã, feita por pessoa que traz essa tradição, eu entendo que faz parte de todo o contexto da comida de amanhã. A comida de amanhã, entendeu? Pode ter o dendê, o leite licuri, o arroz que foi... Tudo que foi preparado amanhã para aquela finalidade faz parte do cardápio, do peixe, de tudo. Então, aquela comida, todo aquele combo, vamos chamar aqui de combo, é um combo de comidas que foram feitas nessa sexta-feira. Então, se eu vou lá nessa mesa e sento, de uma certa forma eu estou participando, eu estou concordando. Sim. Mesmo que eu diga, não, o peixe eu não vou comer, mas você vai participar de todo um contexto ali, não tem jeito. Então, é que nem o pastor José Hamilton falou aí. Já que é para evitar, cada um fica em sua casa nesse dia. Então, eu entendo dessa forma. É também interessante, pastor Walter Júnior, depois da resposta do pastor Carlos Nobre. Sim, pode prosseguir a pergunta aí. Ele botou, o que vocês acham de crentes indo para a porta do CRAS, ficar na fila, para pegar a sacola com 3 peixes do prefeito, mesmo que seja para comer na segunda-feira? Rapaz, indo lá na fila. Porque tem lugar que não precisa ir para a fila, não. Tem lugar que entrega nos locais mesmo, nas casas. Eu vi essa semana numa cidade aí que... foi em Simocílio. O prefeito trouxe um caminhão e tinha crente, tinha pregador, tinha tudo lá na fila, pegando peixe. Agora, assim... Mas agora Paulo não fala, rapaz, orar e comer? Mas quando ele fala sobre essa questão, ele fala quando você não tem a consciência. Mas a partir do momento que você tem consciência da procedência do alimento, então agora isso já pesa. Aí eu volto à resposta do pastor Adalto. Se eu sei que amanhã tem todo esse bojo, esse combo, então eu vou evitar. Nessa questão de dizer, mas espera aí, eu vou pegar o peixe para comer depois. Bom, o que se fala é o dia, não é pós, certo? Se fala naquele momento, naquele dia que você vai estar ali, né? Agora brigando, ele está dizendo aqui brigando, aí brigando já está na carne, já está no tutano. Brigando aí é complicado. Agora, já que o negócio ficou, já que o assunto ficou bem, e a gente sabe um pouquinho que é delicado e complicado, porque nós temos ouvintes, né, não só cristãos, mas temos ouvintes pessoas que são de outras religiões, né? E a gente sabe que não é do dia para a noite que esse entendimento vai trazer. Embora a pergunta que foi feita por um cristão. Nós estamos respondendo a pergunta para um cristão. Para ficar bem claro sobre isso. Entregaram aqui na minha casa, orei, já comi. Já comeu, não foi? Já comeu, é mesmo. Ou seja, aí alguém não perguntou, mas eu quero fazer uma pergunta aqui que sempre faz essa pergunta. Sim, chego na sexta-feira e em casa tem um peixe para comer. E eu como peixe ou não? Eu como. Pois é. Se só tiver aquilo, eu como. E o pastor Adalto, qual é a sua posição sobre isso? Eu como também. Pois é. Porque a questão que está se falando aqui é... A irmã
A irmã colocou aí, entregaram aqui na minha casa, orei e já comi. O que é que a Bíblia diz? Botou na mesa, orou, tá abençoado, irmã. A irmã orou com a fé dela, comeu o peixe, tá abençoada, minha irmã. Tá abençoado, entendeu? Aqui é a irmã Sinésio que congrega com a gente aqui. Glória a Deus, um abraço aí para Amém. a Assembleia Deus de Deus abençoe, irmã Sinésia. E a todos. Já... Também uma coisa aqui, pastor Carlos e pastor, dentro da sua pergunta agora, respondendo, eu estou tentando correr por causa do tempo aqui, né, do senhor. Tipo assim, a questão que o senhor colocou com muita propriedade, eu só tenho aquele alimento. Pronto. Se tem só aquele alimento, não é que eu comprei para aquele dia, é que eu tenho só aquele naquele dia. E eu vou comer ele tranquilamente. Quer ver uma questão? Porque às vezes tem pessoas que querem fazer a compra mensalmente, sempre está ali comprando seu peixe. Pronto, perfeito. Aqui, por exemplo, tem um irmão aqui, o presbítero Paulo, ele trabalha com peixe, vende peixe. Ele não vai comer peixe todo dia? Lógico que ele vai comer seu peixe. Não, eu tive uma entendeu? É o trabalho dele, ele vive. Outra coisa, hoje, atualmente, os médicos têm recomendado muito comer o peixe. Sim. Então as pessoas já se preparam, já compra, faz suas compras mensais, e nessa mensal já bota os peixes, já coloca lá no congelador. Entendeu? Agora, aquela questão, tem pessoas que não gostam de peixe. Odeia peixe, mas no dia, come. Aí já muda seu sentido. Aí já é diferente essa questão. E outra coisa, as pessoas que não são cristãs, não são evangélicas, não se sintam ofendidas conosco. Nós estamos orientando aqui a questão do que a Bíblia nos orienta. Que nós também um dia já fizemos errado, porque aprendemos errado. Mas nós não estamos aqui desqualificando você, desqualificando sua fé, desqualificando a construção de que seus pais te ensinaram, né? Que também não aprenderam de uma forma, provavelmente, né? Como nós aprendemos. O que nós estamos falando aqui é coisas que nós estudamos, que nós sempre estamos, como é que diz a palavra, sempre pesquisando para ter um pouco melhor de conhecimento. Então, a intenção aqui dessa live do pastor Carlos Nobre com o pastor Adalto não é atingir fé de ninguém, não é atingir crença de ninguém. Se você tem essa fé, se sua consciência está em paz, né? Fique tranquila, tá bom? Então, eu quero deixar essa observação para que ninguém se sinta ferido conosco, né? Que não é a nossa intenção. Com certeza. Pastor Adalto. A nossa fala aqui, ela está focada, o assunto que está em discussão é a questão da sexta-feira da paixão, o que comer, né? A questão da preparação do alimento da sexta-feira. A questão é essa, que nós estamos discutindo aqui. Em um cristão participar dessa mesa, daquele dia, porque ali foi feito com a finalidade, ali foi feito com a intenção e tal, e o cristão chega ali e sentar. Será que o sentar do cristão ali não vai causar um escândalo? Será que eu vou dizer, você é crente, rapaz, aqui? Então, é isso que Paulo trata, que vai causar escândalo, a consciência do irmão mais fraco. Né? Então a nossa discussão está em torno disso. Mas a questão de buscar um peixe, se a prefeitura doa esse peixe e um crente lá buscar, não vejo nada demais alguém ir lá pegar, porque é um alimento. É um alimento que o próprio Jesus também comeu peixe. Né? Gostava de comer o peixe assado. Então, assim, é um alimento saudável, um alimento sagrado, e a prefeitura doa, e que não vejo nada demais o irmão ir lá buscar. A questão da nossa discussão é a questão do dia. Por que comer só naquele dia? Por que comer naquele dia? Bem pontuado, pastor. A nossa questão é essa. Sim. Bem pontuado. Houve uma pergunta direcionada para mim aí. Pastor, houve uma pergunta direcionada para mim. Pastor Carlos, tu vai comer o que amanhã? Estão querendo saber o que eu vou comer amanhã. Eu vi aí. O que é que eu vou comer amanhã? Rapaz, o que tiver. Será que você vai comer um peixinho, uma tilápia, uma corvina? Rapaz, e eu vou dizer uma coisa, tem tilápia no congelador, viu, em casa. Tem tilápia. Essa semana eu tem tilápia lá.
Viu? Tem tilápia, graças a Deus tem um frangozinho lá também, entendeu? Amanhã eu vou ver o que der vontade para comer, eu vou comer. E é E dos outra coisa, nobres, o Flávio, viu? é Flávio Nobre. Nobre já tá dizendo, né? É meu irmão. É verdade, é. É o segundo aí. Então, Ah, é seu justamente, irmão. é É meu irmão dele, irmão, é. é meu irmão. O homem tá trazendo uma alfinetada aí. Não, mas a pergunta dele é pertinente pelo seguinte: eu acredito que algumas pessoas não perguntaram, mas ele traz aqui algo que, na realidade, pode pairar no coração de alguém. Não, eles estão falando aí, mas e amanhã? O que é que eles vão comer? Por exemplo, eu comprei essa semana, já comprei o bode, né? Ganhei 2 galinhas caipira, um galo e uma galinha, e está aqui para comer. Olha, rapaz. Pois é. É forte. Então, o que tiver, come. A questão, eu trabalhei com uma pessoa, ele não gostava de peixe. Ele odiava peixe. Mas no dia, Ele justamente comia. ele, pela tradição, ele chegava ali e comia. Ele falava, rapaz, não gosto de peixe não, mas como eu fui criado nisso, ele não era evangélico não. Né? Sim, Fui sim. criado nisso, ou seja, então, às vezes a gente conversava e tudo sobre isso, e a questão é justamente isso, não comer em dia nenhum. Não, agora num dia eu vou comer, ou seja, a intenção está sendo o quê? Qual é a intenção? Agora sim, na casa, tem ali para comer peixe, por que não comer o peixe? A questão, como foi perguntado aí, para a fila, ou para a fila eu receber o peixe, como a irmã Sinésia foi bem cirúrgica aí, bem contundente, já orei, já comi, ou seja, ela não esperou nem amanhã chegar, já comeu, ou seja, a ideia é alimentar. É, Orou, apresentou ao Senhor, se for para repreender, repreende, agradece também pelo pão, como Jesus ensinou, e come. A questão justamente é a intenção dessa prática anualmente, né? Que justamente temos que estar isso. atento nisso para estarmos envolvidos em qualquer coisa. Né? Sim. E assim temos cada dia essa vigilância. Estamos chegando ao final do programa. Eu quero trazer as considerações aí do pastor Alexandre, depois do pastor Adalto. Querido pastor Carlos, muito obrigado por essa oportunidade, um papo de altíssimo nível, não aquilo que vocês acham, mas aquilo que a Bíblia ela orienta, e eu acho que isso é que faz a diferença, tá bom? Então eu quero agradecer a cada um que estiveram participando conosco e agradecer aos senhores por ter permitido eu entrar nesta live, e estamos sempre à disposição dos senhores. Pastor Adalto. Meu querido pastor Carlos Nobre, agradecer aqui pelo convite de estar participando aqui. Prazer também tê-lo aqui conosco, o pastor Alexandre Justo, participando desse bate-papo interessante, onde nós trocamos ideias aqui sobre esse assunto da Páscoa, né? E entramos nesse assunto do alimento que é o peixe, o ovo de chocolate, onde as pessoas na Páscoa dá muita ênfase a esta alimentação, este alimento. Então, um assunto muito pertinente, muito interessante, Vou e com precisar certeza sair aqui, viu? está certo, meu querido. Então, Tranquilo, muito pastor. importante estar participando aqui desse assunto importante, que é um assunto que a gente precisa tratar. Então, foi muito bom. Eu lhe agradeço aí pelo convite, e nós estamos aí à disposição para cooperar da melhor forma possível. Pronto, satisfação ter a sua presença, pastor. Já vamos finalizar, eu quero que o senhor finalize com oração. Eu quero reforçar aqui a fala do Ferinha, o Carlos Ferinha, é um dos radialistas aqui também desta rádio RC FM 88.5. Ele diz, eu estou ouvindo juntamente com a Ivonice, aqui no povoado de Muriçoca, em Quijingue. Se possível, toca a música de Lázaro. E nós vamos finalizar aqui o programa, né? E depois da oração estarei tocando aí este louvor. Terça-feira estaremos de volta em mais um programa Semeando Fé. E uma alegria, assunto importante, tema importante, né? E bem certo que tornou-se uma indústria, queira ou não, de comércio, na questão do ovo, da produção e tudo. Né? Enfim, que Deus nos abençoe grandemente. Satisfação. E o pastor, por favor,
despede com a oração, pastor Adalto. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui nessa programação, nessa live. Nós queremos te apresentar o teu servo, pastor Carlos Nobre, que sempre está aí trazendo assuntos interessantes para esclarecer aos ouvintes. Nós queremos te apresentar também a todos os ouvintes dessa programação, da rádio, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um e que nós possamos continuar adorando ao Cristo, que é o verdadeiro Cordeiro Pascual, aquele que entregou a sua vida na cruz para perdoar os nossos pecados, e por isso nós estamos aqui participando desta live. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, é o nosso pedido, e nós já agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Carlos Nobre, um prazer, um abraço. Amém. Abraço, satisfação para todos. Até terça-feira. Paz do Senhor.